Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando de uma situação aí, um imbróglio que está acontecendo lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, em relação a avicultores que são integrados à BRF e que estão aí ameaçando, então, uma paralisação já programada, né, a suspensão dos alojamentos por causa de questões envolvendo os preços praticados pela companhia, né, o pagamento, portanto, a esses avicultores. E quem está aqui para trazer detalhes para a gente sobre toda essa questão e como está o andamento das negociações é o Pablo Artifon, que é diretor executivo da Associação de Produtores de Proteína Animal e que também faz parte da CADEC, que é uma comissão de conciliação entre integradores e integrados. Seja muito bem-vindo, Pablo. Olá, bom dia a todos aí da Notícias Agrícola e também a todos que estão nos ouvindo. Pablo, essa decisão da paralisação partiu, então, depois de uma assembleia, né, na noite de segunda-feira. Ontem essa paralisação foi anunciada. E qual deve ser a abrangência, então, dessa paralisação? Quantos aviários e quantos produtores aderiram a esse movimento? Bom, a gente tem uma história já de trabalho aqui em Lucas do Rio Verde, através da Associação de Produtores, né? E aonde a gente busca a profissionalização das granjas no sentido de cumprimento de tudo aquilo que a BRF exige, né, o que a agroindústria exige de manejo, de cuidados com os animais, de reinvestimentos na granja, ou seja, para manter um nível de produção excelente, que é o que nós entregamos para a BRF aqui na nossa região. São resultados de conversão alimentar, mortalidade, qualidade do animal para abate, bastante superiores à média brasileira, porque existe um investimento em tecnologia dentro da parceria entre os produtores que a gente tem aqui na região de frango e suínos e a própria BRF. Então, o que acontece? A gente, todos os anos, a gente busca uma negociação com a BRF baseada no custo do produtor, aqueles custos que ficam na conta do produtor, que além do investimento na granja, são os custos de operação da granja, né? Então, a gente faz a negociação anual em novembro e dezembro para praticar novos valores sempre no mês de janeiro. Normalmente é isso que acontece, a não ser num gatilho durante o ano de explosão de um dos custos, né, do produtor, que a gente faz essa renegociação. Então, em novembro do ano passado, a gente teve uma dificuldade muito grande na negociação com a BRF, ela até paralisou a negociação, porque estamos, né, num momento inflacionário, num momento de desequilíbrio econômico, de aumento de energia elétrica, mão de obra, etc., que impactou fortemente o produtor, e a BRF não repassa nada desde janeiro de 2020 de reajuste. Então, em novembro a gente começou a negociação para 2021 e nós chegamos ao acordo. Na segunda-feira à noite, após a BRF dificultar novas reuniões e, infelizmente, a gente precisou chamar uma assembleia dos produtores, né? Apresentou aos produtores todo o imbróglio, toda a dificuldade com a BRF, os produtores vêm dia a dia nos questionando sobre o reajuste, porque os custos aumentam, e aí chegou-se a este consenso, né, de forma alguma prejudicar a cadeia da BRF, né? Tudo que está a campo, a BRF sempre tem por volta de 20 milhões de pintainhos alojados aí nos produtores para garantir o abate dela de 400, 450 mil frangos dia. Então, esses animais estão alojados, estão sendo cuidados, vão ser
feito o trabalho naturalmente. A gente só a partir ontem, né, na segunda-feira, a Assembleia tomou a decisão e ontem notificamos a BRF de que não está mais sendo aceito novos alojamentos a partir da próxima segunda, dia 14/6. E, Pablo, quantos produtores, né, quantos integrados e quantos aviários devem participar dessa paralisação e quanto que isso deve representar em perda de alojamento? A BRF, ela tem aqui, o modelo aqui no Mato Grosso, um modelo muito diferente do que a gente vê na média aí do país, desses sistemas de integração. A BRF aqui no Mato Grosso abate por volta de 400 a 450 mil frangos dia em Lucas do Rio Verde. Tem um pouco de frango que vai à Nova Marilândia também, que são produzidos por nós, mas a BRF ela tem 42 produtores que faz esta produção para ela. Lá no sul, por exemplo, precisaria mais de 1.000 produtores para fazer essa produção, né? Porque é um modelo de produção diferente, propriedades menores, com relevo diferente. Eu sou natural do Sul, então conheço bem a realidade, né? Produtores com 1, com 2, com 3 aviários, né? E aqui a gente tem um modelo mais consolidado. A gente tem 700 aviários, então, em 42 produtores. É uma média aí de por volta de 18 a 20 aviários em cada produtor. Desses 42, a gente tem que esteve na Assembleia e concordou com o movimento por volta de 28 produtores, né? E dos 700 aviários, né? Então, a partir de segunda-feira, não alojará novos lotes, 480 aviários, né? São 68% da capacidade de produção da BRF aqui de Lucas do Rio Verde. E, Pablo, após, então, esse anúncio, né, essa notificação feita à BRF de que, então, a partir de segunda-feira, esses 28 produtores não vão mais aceitar novos lotes de pintinhos para alojar, a BRF se manifestou de alguma maneira? Houve, então, alguma abertura para uma nova rodada de negociação, para uma nova conversa? Então, a BRF... infelizmente, e a gente não é a primeira vez que a gente precisa chegar, né, dentre esses 8 anos que a gente está à frente desse assunto na associação, não é a primeira vez que a gente precisa dar um comando dessa magnitude, né? Não é a nossa natureza. O produtor de Mato Grosso é um produtor que veio para um estado há 30 anos atrás, onde pouco 30, 40 anos atrás, onde pouco se produzia, né? E fez um estado que talvez hoje no mundo é um dos principais celeiros do agronegócio do mundo, com uma produção extremamente avançada. Tudo que se entra em produção aqui em Mato Grosso se aplica fortemente em tecnologia, em conhecimento, para ter uma produção diferenciada do que se tem aí normalmente no agronegócio. E o produtor do Mato Grosso, então, enxerga os seus investimentos como um negócio, né? Este produtor, ele não é ele que cuida o frango, não é ele que cuida o suíno, ele tem toda uma cadeia de funcionários, ele é um empresário rural. Então, tem uma assessoria jurídica, tem uma assessoria técnica, tem uma assessoria financeira que faz com que as negociações com a BRF ou com qualquer outra indústria seja de maneira profissional, com fatos e dados. A BRF não é uma empresa, e não só a BRF, as agroindústrias em geral, a gente pode falar, eu conheço várias delas, elas não estão preparadas ou não está na cultura delas aquilo que diz a lei da integração que foi criada agora em 2016, de ter este contra-argumento do produtor. Então, a gente conseguiu criar uma metodologia que é parecida com o que é usado em Minas Gerais, em Goiás também, trabalham de uma forma bastante parecida, mas
a BRF não tem essa cultura, ou as agroindústrias não têm muito essa cultura, né? Então, algumas dificuldades eles estão tendo aqui. Dentre esses 8 anos, eu acredito que já foram umas 2 ou 3 vezes que tivemos que chegar a esse ponto, que jamais é o desejo do produtor de Mato Grosso ou da nossa coordenação. Tá? A nossa coordenação é de sentar, é de conversar, é de colocar as coisas na mesa para poder chegar a uma decisão. Agora, a gente não vai, aqui em Mato Grosso, produzir para daqui a 8, 10 anos nossas estruturas estarem sucateadas e nós não termos capital do próprio negócio para reinvestir e continuar na atividade. Não é assim que acontece aqui em Mato Grosso e as agroindústrias precisam saber disso, né? Não é que isto vai custar mais caro. Na verdade, para o custo da agroindústria, isso fica muito menor, porque além de ter essa preocupação no retorno financeiro da atividade, a gente tem sim essa preocupação no resultado da produção do frango ou do suíno, em questões de conversão alimentar. Quanto menos ração nós gastar, nós temos um mérito que a gente recebe da BRF, mas a BRF é que gasta muito menos ração e ganha muito com isso. Então, o custo do animal produzido neste sistema mais profissionalizado é muito menor do que a gente vê por aí, Brasil afora. E, Pablo, como a gente estava conversando antes de entrar aqui ao vivo, né, a gente tem, então, você me explicou que tem várias modalidades de produção do frango aí na cidade, né, aí nesses aviários. O preço praticado ainda, o preço pago para essas diversas modalidades por parte da BRF continua sendo o mesmo daquele de 2020, já que não houve essa revisão feita agora para 2021. Qual seria o aumento pleiteado, então, pela categoria e o que a BRF oferece, né, ofereceu desde aquele começo de negociações lá em novembro do ano passado? Bom, eu acho que para se chegar a uma decisão como a que a gente tomou na segunda-feira, de pedir para parar de ter novos alojamentos, e não é porque a gente não quer produzir, não, a nossa missão é produzir, mas é porque realmente está bastante fora da realidade. Então, você só chega nesse tipo de situação quando uma das partes vem com algum tipo de proposta totalmente fora da realidade, né? E que insiste nesta proposta tentando vender algo irreal, né? Para alguém que está preparado, né? Conforme a nossa associação, conforme os nossos produtores, preparados e sabendo o que está acontecendo a campo. Né? Então, lá em novembro, a BRF veio com uma proposta de pegar o custo que era admitido do produtor em 2020 e reduzir por volta de 15%, simplesmente indo lá na planilha de custo e excluindo itens por questões de buscar simplesmente uma renda que eles estavam querendo pagar. Né? E isso fez com que, em algumas modalidades do frango, na proposta da BRF, tivesse redução no preço proposto de 13%, em outras de 2%, em outras de 5%. Então, porque o frango tem várias, né? A gente tem aqui produção do frango pesado, que é para o frango inteiro ou para cortes, né? A gente tem aqui a produção do frango assa fácil, que é um frango temperado, de alto valor agregado, e a gente tem aqui a produção do frango bio, que é um frango sem utilização de medicamentos e tal na sua produção. Né? Inclusive, é a única planta do país que faz este produto da BRF, que é um excelente produto. Então, o que acontece? Cada um dessas modalidades tem um desempenho a campo, tem um potencial de produção de carne por dia, ou por lote, ou por ano, que é o período que a gente faz as negociações. Então, a BRF vir uma proposta nesse patamar de redução, diante de um cenário que a gente está sem aumento desde janeiro de 2020,
com inflação a todo vapor, com IGPM o ano passado de 23% no ano, com aumento, o combustível praticamente dobrou, energia elétrica com aumentos sucessivos e aumento agora de bandeira. Então, é impossível você, numa economia ou num sistema que, como eu falei, já vem regrado de vários anos, que a gente não trabalha, e a BRF jamais vai deixar a gente trabalhar com gordura, é impossível você vir com um tipo de proposta nesse sentido. Então, o que acontece? O que a gente precisa não é simplesmente aumentar o preço do frango em 10 a 12%, que é o que a gente precisa para ter uma renda digna, ou para ter a mesma rentabilidade que a gente negociou lá em janeiro de 2020. Não é pedir nada a mais, é ter a mesma rentabilidade. Não é simplesmente no preço, porque aí vem mais questões técnicas que talvez o público não esteja preparado, né, para isso, mas dentro de uma produção de frango você tem vários indicadores de desempenho que impactam na renda do produtor, que é o ganho de peso diário, que é o índice de mortalidade, que é o resultado de conversão alimentar, as diferenças se é macho que ganha mais peso por dia ou se é fêmea que ganha um pouquinho menos de peso por dia. Então, tem todas essas variáveis que, numa produção integrada, como a gente tem com a BRF aqui, você não pode centrar apenas na mudança do preço, e sim em toda a formação da remuneração do produtor. Então, nesta formação da remuneração do produtor, a gente precisa de 10% a 12% de reajuste. Bom, Pablo, então depois desse anúncio, dessa notificação à BRF de que o início, né, dessa suspensão dos alojamentos deve começar na próxima segunda-feira, dia 14, resta esperar então se a BRF vai retomar um contato então com o grupo de produtores para tentar uma negociação, correto? Bom, o que acontece? Sim, primeiro, não é prevista a paralisação, né? A paralisação já está acontecendo. É claro que o que estava programado alojar nessa semana a gente está cumprindo, aquilo que está a campo alojado, os produtores são profissionais, né? Vão fazer o trabalho normalmente. Só que a empresa sempre começa, tipo, nessa semana, a programar com o produtor os alojamentos a partir da próxima segunda-feira. Quando a empresa entra em contato, o produtor diz que vai aguardar, então, o acordo entre a indústria, entre os representantes da indústria e dos produtores no CADEC, para depois programar novos alojamentos. É isso que está acontecendo. Ontem a gente notificou a primeira hora a BRF e ao final da tarde, então, após toda essa notificação, toda essa organização que a gente trabalha aqui de forma unida, organizada, a gente acabou recebendo um e-mail da BRF, que na semana passada ela se negou, recebendo um e-mail programando uma reunião, então, para discutir os temas pendentes na quinta-feira dessa semana, a partir das 8h30 da manhã. Certo, Pablo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. A gente vai seguir acompanhando essa questão, a gente segue em contato. Qualquer novidade que houver sobre isso, nós estamos à disposição para trazer, então, esses novos fatos, essas novidades aqui para quem nos acompanha. Está muito bom, obrigado a toda a equipe de vocês, né? Toda a história que vocês têm aí no noticiário agrícola, né? E a gente está aqui apenas para colocar a nossa visão, que é uma visão de equilíbrio, é uma visão de parceria, que é o que diz o nosso contrato com a agroindústria. Tá bom? E a gente, qualquer novidade, a gente com certeza repassa para todos vocês, para nós manter o público atualizado.
Estivemos aqui, portanto, com o Pablo Artifon, que é diretor executivo da Associação dos Produtores de Proteína Animal, falando diretamente lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a respeito de uma greve, então, envolvendo avicultores que são integrados à BRF lá da cidade. Segundo ele, não há reajuste nos preços pagos aos avicultores desde o ano passado, desde janeiro, então, de 2020. Sempre no final do ano é feita uma negociação com a companhia para fazer um reajuste, então, para o ano seguinte. Esse reajuste envolvendo aí custos de depreciação, combustível, energia elétrica, funcionários, tudo que envolve aí a produção avícola, exceto, então, as rações, que é algo já cedido pela integradora. Segundo o Pablo, ao invés de um reajuste positivo nos preços pagos ao produtor, segundo ele, em algumas modalidades de produção de frango, existe inclusive a previsão de recuo, né, no preço pago, em torno aí de 13,3%, algumas modalidades de 2%, 5%, quando na realidade o produtor solicita um aumento, então um reajuste para cima, entre 10% a 12%, para manter a rentabilidade nas mesmas proporções, nos mesmos patamares vistos no ano passado, né, no ano de 2020. De acordo com ele, na semana passada a BRF não topou uma conversa com o grupo de produtores, então na segunda-feira desta semana foi realizada uma assembleia com o grupo de avicultores, na qual ficou decidida então a paralisação, que deve iniciar, que já iniciou, né, mas assim, a suspensão então dos novos alojamentos deve começar de fato na próxima segunda-feira, dia 14. Por enquanto, nessa semana, os produtores ainda vão cumprir com o que foi combinado de alojamentos junto da empresa, mas a partir do dia 14, se não houver nenhum acordo prévio, então vai haver a suspensão dos novos alojamentos. De acordo com o Pablo, depois da notificação à BRF, que aconteceu ontem, na terça-feira, dia 8 de junho, a BRF enviou um e-mail, então, solicitando uma reunião com a CADEC para quinta-feira de manhã. A CADEC, que é uma comissão de conciliação entre integrados e integradoras, para então tentar resolver esse assunto, até que isso aconteça e que um acordo para ambas as partes seja atingido, então a greve segue mantida. E só para a gente ter uma ideia, né, do número, da abrangência dessa greve, segundo o Pablo, então, de integrados à BRF são 42 produtores e cerca de 700 aviários, e aqueles que toparam participar da paralisação são em torno, então, de 28 produtores e cerca de 480 aviários, o que representa em torno de 70% da produção. Lembrando que em todos esses aviários são 450 mil aves alojadas por dia, então seria uma queda de 70% nos alojamentos. Agora cedo a gente acabou de receber uma resposta da BRF em relação a esse caso. Eu vou ler agora para vocês, que a assessoria de imprensa acabou de mandar para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Então, que a BRF informa que está em negociação constante com os produtores, como sempre foi feito em reuniões com a CADEC, que é essa comissão de conciliação entre integradoras e integrados. A companhia reforça que toda a cadeia de produção sofre fortemente com os custos. Então, a gente tem aí essa situação explicada tanto pela parte dos produtores, como também, então, o posicionamento da companhia. A gente segue acompanhando aqui no Notícias Agrícolas os desdobramentos dessa situação. Antes de finalizar, eu queria deixar para vocês um convite. Você que está nos assistindo pelo site Notícias Agrícolas, dá também uma passadinha no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, assim você não perde nada. Nós estamos também em outras plataformas de redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.